Saudações, meus queridos. Eu sou o pastor Júnior Gomes e hoje vamos mergulhar em um dos casos mais perturbadores já relatados na Bahia. Um caso que envolve medo, mistério e uma criatura cuja existência muitos duvidam, mas poucos têm coragem de investigar. A Estrada da Matinha sempre foi conhecida pelo silêncio que a envolve quando o sol se esconde. Para quem mora ali desde criança, como Dona Arlete, o vento que dança nas folhas das jaqueiras e mangueiras é um som comum, quase um canto de ninar. Mas havia algo naquele lugar que nem os mais velhos ousavam desafiar. Algo que aparecia só depois das 8 da noite, quando a lua não brilhava e a estrada ficava escura como carvão, a luz azul da matinha. A primeira vez que essa luz foi vista aconteceu muito antes de os postes serem instalados. Os moradores contam que, naquela época, um tropeiro chamado Elias atravessava a região carregando mantimentos e tecidos para vender na feira de Santana. Elias era conhecido pela coragem e pela teimosia. Não acreditava em assombração nem em aviso de velho. Certa noite, enquanto guiava sua tropa de jumentos, uma chuva inesperada caiu, pesada como pedra. A estrada virou lama espessa, e o homem tentou seguir mesmo assim. Dizem que o trovão que se ouviu naquela madrugada foi tão forte que parecia ter rachado o céu. Na manhã seguinte, só encontraram a tropa dispersa e Elias nunca mais. Desde aquela noite, moradores começaram a perceber algo diferente. Primeiro foi seu Geraldo, um agricultor que voltava tarde para casa depois de visitar a irmã. Ele viu um brilho fraco entre as árvores. Pensou ser alguém com lampião, mas a luz subiu, desceu e depois deslizou pela estrada, silenciosa como um fantasma. Seu Geraldo jurou que a luz o observou. Ele apertou o passo, sentindo a espinha congelar. Quando chegou em casa, largou tudo e trancou a porta. Nunca mais andou sozinho depois do pôr do sol. Com o tempo, mais histórias surgiram. A luz aparecia sempre da mesma forma, azul, intensa, como se respirasse. Primeiro longe, depois perto demais. Alguns diziam que ela seguia quem estivesse na estrada, mas sempre mantendo a mesma distância, como se estudasse cada movimento. Outros afirmavam que ela sumia se a pessoa fizesse uma oração, mas ninguém conseguiu confirmar, porque quem a via nunca tinha coragem de olhar duas vezes. Certo dia, um jovem chamado Nino decidiu provar que tudo não passava de conversa de pessoas medrosas. Ele era atrevido, cheio de energia, o tipo de rapaz que ria do impossível. Armado com uma lanterna, ele resolveu caminhar pela estrada da Matinha pouco depois das 8 da noite. Os amigos o acompanharam até a entrada, mas só ele teve coragem de seguir. Caminhou devagar, iluminando o chão de terra, ouvindo o farfalhar das folhas. Foi quando viu a luz. No começo, parecia uma estrela baixa, tremendo entre os galhos. Depois, começou a crescer e crescer, até ficar do tamanho de uma cabeça humana. O azul dela pulsava, quase vivo. Nino congelou. A luz flutuava, como se tivesse encontrado o que procurava. Ela veio na direção dele, silenciosa, decidida. Nino deu 2 passos para trás. A lanterna apagou sozinha. O ar ficou pesado, frio. A luz ficou tão próxima que refletiu nos olhos dele. E naquele momento, ele entendeu por que ninguém tinha coragem de ficar ali. Aquilo não era uma luz comum. Era uma presença, uma coisa antiga. Uma coisa que o chamava pelo nome. E então, por instinto, ele correu. A luz o seguiu, rápida, deslizando pela estrada como se não tocasse o chão. Ele sentia o calor dela queimando suas costas.
Ao longe, ouviu os amigos gritando seu nome. Quando finalmente alcançou a entrada da estrada, a luz parou. Ficou ali, parada, olhando, e desapareceu como se nunca tivesse existido. Mas Nino nunca mais foi o mesmo. Desde aquele dia, quando a noite cai, ele jura ouvir o som de passos atrás de si. Passos que param sempre que ele vira para olhar. E a luz da matinha continua lá, esperando a próxima pessoa que ousar passar sozinha depois das 8. Desde o dia em que Nino quase foi alcançado pela luz azul, a história se espalhou feito vento forte por toda a Feira de Santana. Alguns riam, dizendo que ele inventou tudo para ganhar atenção. Outros, principalmente os mais velhos, não só acreditavam como afirmavam que aquilo era apenas o começo, porque a luz só aparecia assim, inquieta, faminta, quando sentia que alguém tinha desafiado seu território. Nino deixou de sair à noite. A mãe dele contava que, às vezes, o menino acordava gritando, dizendo que a luz estava na janela. O pai, descrente, colocou grades reforçadas, mas o brilho azul continuava aparecendo no reflexo do vidro, mesmo quando não havia lua no céu. Enquanto isso, na matinha, os moradores começaram a ouvir relatos de algo novo. A luz não estava apenas seguindo pessoas, estava se aproximando cada vez mais. Dona Arlete foi a primeira a notar. Ao voltar da missa, sentiu o cabelo arrepiar e viu o azul surdo brilhando atrás de uma cerca. O brilho acompanhou o carro lentamente, como se estivesse analisando cada movimento. Quando ela acelerou, a luz sumiu num piscar de olhos. Mas a história mais assustadora veio de um senhor chamado Bastinho, que morava perto do rio. Ele estava sentado no alpendre, fumando seu cigarro, quando viu a luz parada entre as árvores, perto do curral. Ela não se movia, não pulsava, apenas observava. Bastinho chamou o cachorro, que começou a uivar imediatamente. De repente, a luz começou a se dividir. 2 brilhos, depois 3. Como se algo estivesse se multiplicando no escuro. O velho correu para dentro de casa. Quando fechou a porta, ouviu passos lentos, arrastados, do lado de fora. Passos que não pareciam humanos, nem animais. Era como se algo flutuasse, tocando o chão de vez em quando, arrastando folhas secas com cada movimento. A partir daí, ninguém na matinha tinha coragem de sair à noite. Até que, numa madrugada sem vento, a luz apareceu na frente da casa de Nino. Ele acordou com um clarão azul iluminando o quarto. O reflexo serpenteava pelas paredes. O brilho parecia respirar. Ele ouviu seu nome, sussurrado, como se viesse de dentro da própria luz. Nino. Ele saiu correndo para o quarto dos pais, mas no corredor sentiu algo tocar seu ombro. Não era mão, não era calor. Era como uma pressão gelada que entrou na pele dele. A luz atravessou a janela e se esvaiu pela estrada, desaparecendo antes que alguém pudesse ver. Na manhã seguinte, Nino não lembrava de nada, mas no ombro dele ficou uma marca azulada, brilhando por horas, como se fosse um fragmento da própria luz que o perseguiu. Desde então, a luz da matinha não aparece mais para qualquer pessoa. Parece escolher, parece procurar, parece se comunicar. E muitos acreditam que ela está ficando mais forte, que algo está despertando, e que quando voltar a surgir para valer, ninguém sabe se vai apenas observar, ou finalmente buscar o que perdeu naquela noite distante em que o tropeiro Elias desapareceu. Se você quer a parte 3 dessa história, se inscreva no canal. Aperte o botão vermelho, deixe seu like e comente: quero a parte 3 para essa série continuar.